Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com essas gratas figuras aqui, mais um programa Cidadania Sustentável, para falar de meio ambiente, para falar de sustentabilidade, para falar dos nossos direitos, dos direitos das sociedades que nos cercam, que são as outras sociedades não humanas, né? E nós também. E chamamos aqui algumas pessoas para nós falarmos de educação ambiental, ou melhor, nós vamos falar de, a nossa pauta aqui são os indicadores de educação ambiental. Esse é o nosso tema central. Ele vai se distribuir entre definição de indicadores, a sua importância na avaliação da eficácia da educação ambiental, os exemplos de indicadores em diferentes contextos, as dimensões da educação ambiental, sejam gestão, currículo, espaço físico, como monitorar o progresso e identificar áreas de melhoria. E para isso nós chamamos aqui a Graciele Faico. Tudo bem, Graciele? Não quero falar seu nome de novo errado. Tudo bem com você? Nós chamamos aqui a Maria Laudeci Ferreira de Carvalho, e chamamos a Carolina Machado e o rapaz, o Guilherme, e estamos eu e Vanessa sempre, nós dois aqui, né? Ela é a minha partner no programa, as ideias todas são sempre dela, os assuntos, a distribuição dos assuntos, as pautas, né? E a gente vai fazendo assim esse intermediamento aqui para que nós possamos conversar. Em primeiro lugar, eu vou cumprimentar todo mundo. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem com você? Tudo Tudo jóia? jóia. Muito Graciela, obrigado. Carolina, Guilherme, Laudeci. Ótimo. Bom, então eu vou pedir licença aos nossos convidados para que eu faça essa preleção o bem rapidamente possível para dar a palavra para eles, porque eles é que estão com os pontos centrais do assunto. Como nós vamos falar desse assunto e essas pessoas foram chamadas aqui, vamos falar um currículo rápido delas. A Graciela, ela trabalha na seção de articulação de ações de sustentabilidade da UFF. Ela é pós-doutoranda em Sociologia de Comunidades e Ecologia Social, a ECOS da UFRJ, pesquisadora do Grupo de Governança, Ambiente, Políticas Públicas, Inclusão, Sustentabilidade. Eu vou passar para o resumo da biografia da Laudeci, ela tem doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba, graduação em Pedagogia e Gestão Ambiental, especialista em Psicopedagogia e Administração Escolar, ocupa a cadeira da Academia de Letras número 61 dos municípios cearenses. Ela tem mais coisa que eu vou falar só esse resumozinho. A Carolina Machado, engenheira química, educadora ambiental, autora da coleção Nossa Jornada, atua em políticas públicas, mobilização comunitária e formação de educadores com foco em sustentabilidade, é fundadora e CEO da Recicla Educação Ambiental, junto com o nosso amigo Guilherme, certo? O Guilherme é engenheiro ambiental e sanitarista, diretor executivo de operações da Recicla, também de educação ambiental. Então, o pessoal aqui é da formação de educação ambiental. Nós vamos falar mais de psicologia ambiental. Ela é um campo interdisciplinar que estuda a relação entre indivíduos e os seus ambientes, os ambientes, desculpa, onde os indivíduos convivem, né? Ela explora como o ambiente físico e social influencia o pensamento, sentimento, comportamentos humanos e vice-versa. No contexto da educação ambiental, a psicologia ambiental é crucial para entendermos como as pessoas percebem, valorizam e interagem com o meio ambiente e como essas interações podem ser moldadas e promover comportamentos sustentáveis. Os indicadores são ferramentas métricas quantificáveis e ou qualitativas que nos permitem mostrar e monitorar o desempenho, o progresso ou as mudanças em um determinado sistema ou processo ao longo do tempo. Eles fornecem evidências, permitem verificar se os objetivos da educação ambiental estão sendo atingidos, né? Orientam-se pela tomada de decisões, ajuda a identificar o que está funcionando, o que precisa ser ajustado, otimizado dos recursos ou reforços, promove a responsabilização, permite que os programas de educação ambiental demonstrem o impacto e justifiquem o seu valor, comunicam resultados. A escolha de indicadores vai depender dos objetivos específicos da iniciativa da educação ambiental e do contexto onde ela é aplicada. As escolas, taxa de reciclagem de resíduo, percentual de resíduos que são separados, consumo de água e consumo de energia, redução do consumo per capita, redução de energia elétrica, fazer uma economia disso aí, ter esse tipo de consciência, número de projetos ambientais, ou seja, quantidade de atividades ou projetos que a educação
ambiental vem sendo desenvolvido por alunos e também por professores, para saber se os professores também estão engajados por dentro dos projetos. Atitudes e valores, mudar a percepção dos alunos sobre a importância da sustentabilidade verificada por meio de questionários e atitudes. Dentro das comunidades, participação em mutirões de limpeza, número de voluntários em ações de limpeza, adesão a programas de compostagem, ou seja, percentual de residências que participam desse programa, redução de focos de lixo, percepção de problemas ambientais, pesquisas de opinião pública sobre consciência dos problemas no ambiente onde a gente vive, e dentro das empresas, pegada de carbono, redução de emissão de gases de efeito estufa da operação da empresa, consumo de recursos, diminuição de matérias-primas, uso, né? Matérias-primas virgens, se puder haver reaproveitamento, aumento de utilização de materiais reciclados, engajamento dos funcionários da empresa, eles têm que ser esclarecidos para trabalhar em conjunto com essas ideias, número de funcionários participantes em treinamentos de sustentabilidade ou até comitês ambientais, isso é muito importante, certificações ambientais, ou seja, obtenção e manutenção de selos e certificações de sustentabilidade, dimensões da educação e monitoramento. A educação ambiental é um processo complexo que envolve diferentes dimensões, e o monitoramento do progresso em cada uma delas é essencial para identificar áreas onde deve haver melhoria. Dimensão da gestão. Disponibilidade de recursos, verificação de alocação de verbas, materiais e equipes dedicadas à educação ambiental, definição de políticas, integração transversal, ou seja, como que a educação ambiental deve ser incorporada em diferentes áreas, em diferentes departamentos da empresa, se for o caso, ou se for uma empresa pública, dimensão curricular, diz respeito à inclusão e abordagem de temas ambientais no conteúdo programático e nas atividades pedagógicas, monitoramento, conteúdo abordado, análise de currículo para verificar a presença de tópicos ambientais em diferentes disciplinas, metodologias de ensino, observação de práticas pedagógicas para identificar o uso de metodologias participativas investigativas, interdisciplinaridade, verificar se os livros didáticos abordam, por exemplo, crise hídrica, se os professores promovem visitas a parques, às estações de tratamento, se há projetos interdisciplinares que envolvam a educação ambiental, dimensionamento de espaço físico, envolve o ambiente construído e natural da instituição, infraestrutura verde, existência de áreas verdes, jardins, hortas, sistemas, captação de chuva, água de chuva, gestão de resíduos, implementação de lixeiras seletivas, ponto de coleta de materiais específicos, por exemplo, o que é pilha, o que é óleo, quais são os outros tipos de resíduos, aonde que nós vamos colocá-los, né? Quer dizer, pontos de coleta, programas de compostagem, eficiência energética, uso de iluminação natural o máximo possível, mas para isso você precisa de um bom dimensionamento da área, equipamentos eficientes e monitoramento do consumo. Observar, por exemplo, se a escola possui lixeira seletiva bem sinalizada, que diga o que deve ser colocado aonde, né? Se a horta escolar é utilizada nas aulas e se há cartazes educativos sobre o consumo consciente de energia. Ao monitorar essas dimensões por meio de indicadores bem definidos, é possível identificar gargalos e pontos fracos, bem como celebrar os sucessos e replicar as boas práticas. Esse processo é contínuo de avaliação e ajuste, e é fundamental garantir que a educação ambiental seja verdadeiramente, eficazmente, de modo a contribuir na construção de sociedades sustentáveis. Bom, então isso aí é um modelo didático, de repente, se você fizer uma pequena pesquisa na internet, você encontra esses tópicos que estão ditos. Então, isso aí é o nosso princípio. Agora eu vou passar a palavra à Vanessa, para ela fazer a introdução dela e nós podemos ouvir os nossos convidados. Fica à vontade, Vanessa. Obrigada, José Roberto. Parabéns aí pela contextualização, que é extremamente complexa, né? Vai em todas as áreas praticamente, né? A vida como ela acontece. É verdade, é verdade. É tudo isso, né? Uhum. A gente Então, pensa que é pouco, um mas é tema, muita coisa, né? um tema super importante e que bom, né? Identificamos aí os nossos convidados para fazer isso para o mês de junho, que é o mês do meio ambiente, É. né? Nós estamos aí tanto com várias pautas sobre isso, mas uma delas mais complexa é o campo da educação, porque toda a complexidade termina mas tem que ter educação, né? E como chegar lá, e como fazer. A gente precisa mais do como, né? O conhecimento, ele já
já tem o suficiente para a gente praticar, né? Mas a maneira de como chegar com tudo isso até as pessoas e não assustar essas pessoas, porque eu acabo vendo que, às vezes, até a Graciela pode falar um pouco sobre isso. Tudo isso aí fica mais fácil quando a gente tem uma clareza do que é cuidado, cuidado com a gente mesmo, cuidado com o outro, cuidado com as outras coisas mais distantes da gente, né? Então, se a gente não tem essa clareza do cuidado com a gente mesmo, eu acho que tudo isso fica muito impositor, né? Muito difícil de levar, porque não faz sentido, né? Se eu não sei o que é qualidade de vida, o que é, né, promoção da própria saúde, enfim, né, de mudar meu comportamento para algo melhor para minha vida e para a vida dos outros, e isso tudo vai ser muito chato, né? Essa mudança vai ser sem lógica, porque minha vida não ocorre dessa forma, minha vida é bagunçada, né? Atropelada por mim mesmo, pelas coisas que acontecem e pelas influências que o meio faz, né, gente? Né? Deixa a vida me levar, não pode ser assim, né? E aí vejo muito o papel da educação nesse sentido do resgate de um despertar, né? Um despertar para a consciência de si mesmo, do outro e para com as relações, né, diversas. Né? Então, depois eu gostaria que vocês comentassem sobre isso aí, da perspectiva do trabalho de vocês. Mas também quero agradecer a Graciela, a Carolina, a Maria Lucia e ao Guilherme aqui por estarem presentes, todos eles, né, a gente encontrou em evento ou participaram de um evento que eu fiz com alguém, enfim, a gente está sempre no movimento, e no movimento a gente acha pessoas muito interessantes, né? Então, eu vi um link muito sinergético nesse encontro de hoje, né? A Graciela, ela já gravou com a gente um programa aí atrás, né? Uma das vivências ambientais, e a gente acha super importante essa base da psicologia para dar a sustentação para a mudança de comportamento, né? E você trazer isso nessa perspectiva da educação vai ser muito interessante, né? E a Aldeci que trouxe também, né, os trabalhos dela com relação à escrita de materiais didáticos, e tem um engajamento super forte lá em Fortaleza, né, lá na região dela, com relação a essa perspectiva da educação também, né, tem a iniciativa dela, SAL, que depois ela vai falar um pouquinho, e a Carolina e o Guilherme, que são da Recicla, que a gente se conheceu na Semana da Criatividade e Inovação, que eu fui uma das organizadoras, e eles estavam na mostra, o projeto deles, e também tem essa perspectiva de levar um material de educação ambiental, né, para desinibir, né, os educadores de como que eu vou trabalhar isso, né? Será que isso não é só da biologia? Né? Será que não é um problema só da ciência? Né? E a gente vai ver que não é, né? Porque qual é a educação que não trabalha a realidade, né? A química, né, ela vai estudar o quê, se não for os fenômenos que acontecem na realidade, lá das transformações? Né? A psicologia vai estudar o quê, se não for o comportamento humano em relação ao meio ambiente, ao meio que as pessoas vivem? Né? A educação, enfim, qualquer área, as artes, né, vem das artes. E ela vem e fala assim, meu filho, acorda, acorda, existe outra coisa aqui, ó, só para pensar, né? Então, todos têm o seu papel de trabalhar sobre o meio, né? O meio em diferentes perspectivas de conhecimento. Então, ó, deixo a palavra com vocês, cada um pode desenvolver, trazendo sua experiência, do jeito que for melhor, e estamos aqui para trocar ideia. Muito obrigada. Graciela, Graciela, pode falar. Graciela, né? Tá ok. Sim.
Tá ótimo. Gente, muito obrigada. Quero agradecer muito mais uma vez pelo convite de estar retornando aqui no programa Cidadania Sustentável. É um grande prazer, uma honra estar aqui diante de pessoas tão queridas, né, que eu conheci no outro encontro, conhecendo pessoas novas e falando sobre tantos temas, né, que o José Roberto falou aí nessa introdução. E daria para a gente ficar, acho que o mês inteiro do meio ambiente e ainda faltaria tempo para a gente abordar todos esses temas, né, todos esses tópicos. A gente está aí participando de tantos eventos, né, ao longo do mês. Até o final do mês tem uma lista ainda de atividades para a gente fazer. Aproveitar esse mês para a gente continuar falando que a gente já fala ao longo do ano, mas que eu acho que esse mês as pessoas estão mais sensíveis, né? Ou pelo menos o tema ganha mais espaço na mídia. Então vamos aproveitar e tentar esticar ainda mais, né? Porque antes era o Dia Mundial do Meio Ambiente, virou a semana, agora é o mês todo, e que a gente possa, na verdade, aproveitar o ano e trazer sempre essas datas, né? Acho que ontem foi o Dia contra a Desertificação. Então, assim, aproveitar essas datas também importantes para a gente estar sempre trazendo esses temas para a pauta, né? E lembrando, assim, de um evento que eu participei na UERJ, eu cheguei 9h30 da manhã para poder dar uma palestra que começava às 10 horas. A palestra foi até meio-dia, falando sobre gestão sustentável no contexto das universidades. Acabou a palestra meio-dia e meia, que a gente atrasou, assim, né? A conversa não acabava. A gente teve que sair do auditório, porque tinha que fechar para outro evento. Tiraram a gente do hall, porque a gente continuou conversando, fomos almoçar, foi a tarde inteira conversando sobre todos esses temas. Eu saí de lá 9h30 da noite, então foram 12 horas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando sobre essas temáticas que tanto nos implicam e nos inspiram e nos movem a trabalhar, né? Então, assim, só para fazer o link, né, com essa introdução e para falar que são todos os temas que você foi falando, eu falei, nossa, dá para puxar um link e falar sobre isso, dá para puxar e falar sobre isso. Então, assim, são muitas possibilidades. Eu acho que eu vou começar um pouco me apresentando, né? E aí eu vou tentando puxar alguns pontos do que foi falado, que eu tinha pensado em falar também, né? Como a Vanessa e o José Roberto já me apresentaram, eu sou psicóloga de formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E muita gente vem me perguntar, mas como assim psicóloga? O que que psicóloga está fazendo com essa área de sustentabilidade? Né? Você até falou, será que não é só da biologia? E eu ouvi isso desde 2005, quando eu entrei na psicologia e tive o privilégio de, no primeiro período, puxar uma disciplina chamada Ecologia Social e Comunidades. Por quê? Eu já me interessava por esse tema, não sabia direito o que eu queria. Quando eu fui fazer o vestibular, eu sabia que eu era de humanas, mas eu gostava muito dessa questão ambiental, né? Da questão socioambiental. Eu participei de um evento chamado O2, que era sobre natureza, e eu conheci a permacultura, conheci algumas coisas que eu falei, gente, antes de fazer o vestibular, eu falei, eu acho que eu quero fazer isso, mas não quero, não entendo assim que a minha área é biologia. E eu tive a oportunidade de ter uma janela no meu horário da faculdade, justamente com essa disciplina optativa oferecida para o oitavo período. E eu falei, acho que eu vou tentar, né? Vamos ver o que que vai dar. E aí eu, caloura, fazendo essa disciplina de ecologia social para alunos de psicologia. E eu me encantei no primeiro período. Aí no segundo período fui convidada para ser monitora da disciplina. E de lá para cá, atravessei toda a faculdade de psicologia, tive outras experiências também, mas com a ecologia sempre, ecologia social, né, fazendo esse link do ambiental com ambiente, sociedade, sociedade, cultura, entendendo que a origem dessa crise que a gente vive hoje, que é uma policrise, como diz Edgar Morin e tantos outros autores, ela vem justamente dessa ruptura do ambiente com a sociedade. A partir do momento que a gente entende que a sociedade usa, entre aspas, a natureza, né, que a natureza ela precisa, ela é uma forma de um objeto de consumo, ela é uma forma de oferecer um produto. A partir do momento que a sociedade olha para isso, né, e nesse contexto, né, da sociedade capitalista, ela consegue não, ela começa a ver essa a natureza como uma mercadoria. E a gente gosta de falar dessa transição
do ser humano para o ter humano, né? Então, assim, uma perspectiva consumista, né? Então, você deixa de ter a perspectiva do ser, né, para você pensar no que você pode ter. Então, assim, essa é um pouco a base da ecologia social que eu fui fundamentando a minha formação em psicologia, né? E desde a graduação, eu estou vendo a camiseta do Guilherme e eu adorei que está aí, recicle sua mente, não é isso? Levanta um pouquinho aí, isso, recicle sua mente. E eu achei o máximo, porque tem tudo a ver com a nossa conversa, né? E tem a ver também com um evento que eu organizei, eu, assim, e o grupo de pesquisa, né, que ele apresentou aí no início, que é o GAPIS, que é o Governança, Ambiente, Políticas Públicas, Inclusão e Sustentabilidade. É um nome grande, mas para abarcar um pouco Certeza. do tanto de temas que a gente trabalha nesse grupo, que é interdisciplinar, interinstitucional, coordenado pela professora Marta Irving, aqui da UFRJ. E esse grupo, então, a gente organizou chama Recicla Psi. Foi um evento que a gente organizou de extensão e foi, assim, um sucesso. Foi muito legal, porque a gente pôde levar para a psicologia, a gente já organizava diálogos sustentáveis e era sempre eventos interdisciplinares. E eu, como sempre há poucos psicólogos no grupo, né? Eu e mais um, eu e mais dois, e a maioria eram de outras áreas, eu falei, gente, mas eu quero levar esse debate para a psicologia. Porque eu fiz essa disciplina no primeiro período, mas muitos atravessam a faculdade inteira de psicologia e não têm acesso a esse debate. Então, eu fiz questão de levar esse evento, né, para os estudantes de psicologia, para que eles pudessem se despertar para essa temática. Isso é mais de 15 anos atrás, bastante tempo, nem lembro quando foi, mas mais ou menos isso. E aí o Recicla Psi, então, foi esse evento que a gente organizou direcionado para o pessoal da psicologia, claro, aberto para a comunidade. A gente teve alunos da educação básica que estavam passando ali pela Casa da Ciência da UFRJ e eles foram lá visitar. A gente teve feira de trocas, teve entrega de mudas, teve tantas atividades, assim, de gastronomia, de meditação, cuidado. Eu vou falar da ética do cuidado, tá? Tá aqui, ó. Eu vou deixar um momento especial para falar sobre isso. Mas teve um momento de meditação, autocuidado, para mostrar essa complexidade que é essa noção de sustentabilidade que a gente fala, né? A gente nem fala que é um conceito, porque conceito é uma coisa fechada, né? Delimitada. E a gente entende sustentabilidade como um movimento, como uma ideia-força, como algo que nos move a transformar essa sociedade, né? E com uma mentalidade de uma cidadania planetária. Então, assim, só fazendo parênteses, lembrando desse evento, porque eu vi sua camiseta, eu achei que foi um momento, assim, especial para compartilhar aqui com vocês, né, do Recicla Psi, e eu também, desde em toda a minha formação, participando de todos os eventos da psicologia, levando a bandeira, né, da sustentabilidade, da ecologia social, trazendo esse debate socioambiental. E mais recentemente, eu tenho visto e fico muito feliz em ver a psicologia abraçando essa temática, né, em várias áreas. Aí eu recebo dossiê, proposta de dossiê, de livro, de artigo, vejo o Conselho Federal de Psicologia publicando uma cartilha sobre psicologia ambiental. Participo de grupos. Então, assim, nacional e internacionalmente, eu tenho visto a psicologia se aproximando cada vez mais, ainda com um certo estranhamento para algumas pessoas, mas se aproximando cada vez mais desse debate. Hoje de manhã eu estava numa reunião da Aliança Global de Psicologia, né? E é uma aliança da Americana de Psicologia, mas tem psicólogos do mundo inteiro e pessoas nossa, de tantos países. E aí eu participo dessa aliança desde 2023. E a gente, né, como psicólogos, estamos participando, por exemplo, uma líder do grupo de ação climática, que é o que eu faço parte, está chegando na conferência de Bonn agora, que é uma conferência do clima, já um esquenta da ONU para a COP, né? Então, assim, para falar sobre psicologia, vai ter também no final, no mês que vem, uma outra atividade também da psicologia na ONU para falar sobre saúde mental e as questões climáticas e a Agenda 2030. E, por exemplo, também eu estava em abril
participando do fórum da CEPAL, que a CEPAL é a Conferência para América Latina e Caribe, que é o principal órgão, um órgão regional da ONU, aqui na América Latina e Caribe, em Santiago, no Chile, e o Conselho Federal de Psicologia estava presente. Então, era o único conselho representando, assim, integrando a delegação brasileira, levando a importância. Ele estava ali para representar os psicólogos brasileiros e, ao mesmo tempo, levar depois de volta para o Conselho de Psicologia esse debate, mostrando que a psicologia ela precisa se inserir nessa temática. Inclusive, ele levou o secretário-geral, secretário executivo da Comissão Nacional para os ODS, para o encontro de todos os conselhos do Brasil. Então, assim, conselho de psicologia, conselho de farmácia, de educação física, de todas as áreas, todas as formações profissionais. Então, eles pautaram a psicologia, né? O Conselho de Psicologia pautou a Agenda 2030 nesse conselhão, né? Que é a reunião de conselhos do Brasil. Então, assim, e aí tentando olhar para o tempo e tentando ser o mais objetiva possível, eu não falei quase nada do que eu queria, tem muita coisa para falar. Mas eu queria falar da Agenda 2030, que é o tema, né, para fazer o link com a psicologia, e a psicologia pautar esse tema entre as outras profissões. E a Agenda 2030, para fazer o link com os indicadores, né, que vocês estão falando, de educação ambiental, não sei se todos conhecem, mas é uma agenda global, né, pactuada entre os países signatários da ONU, e foi assinada em 2015, nós estamos em 2025, então a gente já teve 10 anos desde que essa agenda foi assinada, e nós temos até 2030 para alcançar os objetivos e as metas, né, os indicadores, com base nos indicadores. Então, eu queria entrar um pouco nisso, sem querer extrapolar o tempo, mas para falar que essa é uma metodologia, né, assim, é uma ferramenta pedagógica que a gente tem para que a gente possa trabalhar com a educação ambiental também. Por quê? Eu falo, né, como foi apresentado, eu sou chefe da seção de sustentabilidade da Universidade Federal Fluminense, a UF. E nós trabalhamos com alguns indicadores, algumas metas para o contexto da gestão universitária, né? Da gestão acadêmica. Então, a gente entende a Agenda 2030 e todas essas ferramentas que envolvem a Agenda 2030, os próprios rankings de sustentabilidade, que tem rankings que trabalham com base nos objetivos e nos indicadores da Agenda 2030 para o contexto das universidades, então eles adaptam esses indicadores. O Green Metric, que é uma outra ferramenta também que traz indicadores, aí eu até separei aqui para falar para vocês exatamente. Deixa eu ver aqui, só para vocês verem. Configuração e infraestrutura, energia e mudanças climáticas, resíduo, água, transporte, educação e pesquisa, só para passar alguns dos eixos, né, dos critérios que para a gente atender esses critérios, desses rankings de sustentabilidade, a gente precisa criar as evidências, né? E aí vocês falaram de fornecer as evidências. Então, a gente trabalha com essas evidências para alcançar para responder esses critérios, né? E trazendo não somente para participar de ranking, entendendo que o ranking como uma ferramenta para que a gente possa organizar as nossas práticas dentro da instituição de ensino. Então, queria trazer o exemplo da universidade, né? Eu trabalho tanto com a UFRJ como com a UF, com esses rankings, que justamente trazem esses indicadores, essas metas, como ferramentas para que a instituição possa se conhecer. Eu fiz uma tese de doutorado sobre sustentabilidade no contexto das universidades e pesquisei especificamente a UFRJ. E hoje eu sou pós-doc lá, né? Tive 15 dias para descansar e já comecei o pós-doc 15 dias depois que eu defendi a tese. Mas foi muito bom, assim, porque eu pude dar continuidade à pesquisa e pude, até hoje, né, continuar
continuar aplicando aquilo que a gente pesquisou, né, ali na teoria, e aí vivendo ali na gestão e na prática. Então, trabalhando esses rankings, na verdade, é uma forma de responder à grande questão e o grande resultado, assim, da minha pesquisa, que é: a UFRJ não conhece a UFRJ. É uma instituição tão grande, tão, em todos os sentidos, né, que é muito desafiador você se conhecer. Então, voltando para a psicologia, né, esses rankings e essas ferramentas, esses indicadores, eles funcionam, podem funcionar como um espelho para que a universidade possa se conhecer. E aí a gente lembra, né, e traz novamente para a psicologia da importância da gente se conhecer, a importância da gente se cuidar. Eu vou pular várias coisas por conta do tempo, mas para chegar na ética do cuidado, né? Então, assim, trazendo, né, da ideia da eu trouxe na tese a UFRJ como um jardim de Minerva, e trouxe toda essa poética do cultivo da tese, sabe? E aí a importância da gente cuidar desse jardim. Da mesma forma que a gente tem que se cuidar, a gente tem essa ética do cuidado que você falou muito bem, né? A gente tem que. E o Fábio Scarano, que é uma referência também para mim, inclusive eu coloquei ele como. Indiquei ele para falar para a Aliança Global de Psicologia, ele não é psicólogo, mas a gente entende a interdisciplinaridade, né? E no início do ano, acho que em fevereiro, ele apresentou essa perspectiva que ele chama para a Aliança Global de Psicologia sobre sustentabilidade, Agenda 2030, e para além, muito além da Agenda 2030, né? Como a gente pensar essa ética do cuidado. Ele fala da tríplice do amor, né? Do cuidado e do amor a nós mesmos, aos outros elementos da natureza, né? Às outras pessoas e aos outros elementos da natureza, entendendo como o José Roberto falou bem no início, essas sociedades não humanas, né? Para a gente não ter essa visão antropocêntrica, né, do ser humano no centro, mas ter uma visão biocêntrica de todas as formas de vida no centro, né? Então, assim, queria deixar essa mensagem, assim, né, essa inspiração para a gente continuar conversando, mas sobre essa ética do cuidado, né, como essa ferramenta mesmo para que a gente possa cuidar do espaço onde a gente está habitando, né, da gente, do próximo e do espaço onde a gente habita. Muita coisa, adoraria ficar aqui falando, mas eu também não quero tomar o tempo de vocês, né, e quero continuar conversando, então é isso, assim, essas primeiras palavras rapidamente. O, Obrigada pela o oportunidade. Cassiela, à medida que você for entre as falas dos outros que fizerem link com aquilo que você quiser complementar, você pode fazer pequenas inserções, né? Para você poder, porque a gente nota que você está com uma vivacidade e uma vivência que você gosta muito, você ama isso. Isso é muito bacana, isso é muito inspirador, né? Agora eu vou pedir licença, nós podemos passar então a palavra para a Carolina e logo depois Guilherme, pode ser? Carolina, Sim, claro. fica à vontade, Carolina. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite a participar aqui dessa rica conversa, que eu espero que possa enriquecer aí as mentes, né? Pegando aqui o gancho da Graciela, não se preocupe em ser psicóloga e estar trabalhando com educação ambiental e com meio ambiente, porque eu sou engenheira química. Então, eu costumo dizer que eu estou me redimindo, né? Né? Porque quando eu me formei, o petróleo era o que havia de mais requisitado, né? Ainda é, infelizmente, né? Mas assim, não tinha ainda essa consciência do prejuízo, né? Enfim, os combustíveis fósseis nos trouxeram, né? Os problemas que eles nos trouxeram. E aí, assim, enquanto você estava falando dessa questão da psicologia, e você viu a frase aí que virou o nosso slogan, né? O slogan da Recicla, nós somos focados em educação ambiental. Eu trabalho com educação há 20 anos e eu me apaixonei pela educação exatamente pelo poder de transformação que ela tem, não só de vidas, mas como de sociedades, né? A gente realmente consegue ter um impacto muito profundo e trouxe isso para a questão, para a área ambiental, que sempre foi uma preocupação minha muito profunda, né? Principalmente relacionada aos resíduos
Tanto é que a empresa chama Recicla, mas a gente atua nas diversas temáticas, né, da área ambiental, mas os resíduos foi assim, o que me move, porque realmente são questões muito humanas, né? Eu sempre tive uma dificuldade, ou assim, de uma certa revolta, né? Uma revolta do bem, vamos dizer assim, né? De como que a gente não consegue, como sociedade, resolver esse problema, né? E essa frase, Graciela, ela foi escrita por uma aluna. E eu tenho até a foto, ela escreveu essa frase para uma passeata que nós organizamos na comunidade. E quando eu vi ela segurando aquele crachá, inclusive virou a foto dela segurando o cartaz, virou a nossa foto de abertura de tudo que a gente faz e está presente em tudo, porque a expressão dela na foto é sensacional e a frase ela traduz tudo isso que você falou, né? Assim, é porque tudo começa na mente, né? A gente vai falar de reciclagem, mas você antes precisa reciclar a forma como você pensa, as suas atitudes, né? Entender por que que você faz as coisas, porque a gente muitas vezes funciona no automático, né? Muitas atitudes do que a gente faz, elas vêm de comportamentos que a gente sequer reflete por que que a gente está fazendo. Eu costumo falar isso também para os meus alunos, eu pergunto por que que você usa canudo, por exemplo? Eu uso canudo porque eu vou. Aí eu dou um exemplo assim, mas você vai na lanchonete, você vai tomar um suco de laranja. Você precisa do canudo? Preciso. Por quê? Porque o copo pode estar sujo. Tá, mas na mesma lanchonete, se você for tomar um café, você vai tomar de canudo? Vai usar o canudo? Então, assim, não é, a gente não precisa, na verdade, são hábitos que a gente foi adquirindo que muitos não fazem sequer sentido, né? E a gente vai fazendo, então a gente precisa realmente refletir. Então, nesse sentido, isso, gente ligados, né? E também pensei durante a sua fala que a gente tem o nosso Instagram da Recicla Educação Ambiental, depois você dá uma busca lá, a gente usa muito para inspirar, né? Porque a gente vê muita coisa no Instagram e eu entendo perfeitamente até a revolta e o ativismo, né? De falar do que está errado, de apontar o que está errado, mas eu acho que a gente também precisa apontar caminhos, né? E eu, como educadora, eu penso muito assim, né? Como que a gente pode fazer diferente, né? Quais são as soluções para esses problemas todos? Vamos trabalhar em prol disso, vamos olhar o que está sendo feito de bom também, né? Porque se a gente também só olhar para o ruim, a gente entra num desespero coletivo, né? Também, e isso também acaba travando muitas pessoas, né? Tem muita gente que pensa, eu não vou fazer, já estou tudo errado, o que que adianta eu só fazer isso? Isso é uma coisa, uma questão recorrente, né? Será que adianta eu fazer? Já está tudo tão, né, tão ruim. Então a gente usa esse Instagram como forma de inspiração e de apontar caminhos, e de realmente pensar em soluções. E um dos posts que a gente fez, que foi um insight que eu tive, que é o post mais famoso que a gente tem lá, e a gente colocou a seguinte frase: o mundo precisa de terapia, e essa terapia é a educação ambiental. E esse post é um sucesso. Assim, e ele tem vários comentários, as pessoas enfim, analisam a frase e tal. Mas qual foi o sentido, né? A ideia por trás desse post? Foi que realmente a gente precisa se entender, né? A sociedade precisa se entender no porquê que nós fazemos o que nós fazemos e para onde que nós queremos ir, né? E aí, a partir desse entendimento, e aí isso unido com a frase da menina que é o recicla sua mente, né? Realmente da onde precisa, a gente entende da onde a gente precisa partir, né? De dentro para fora, que a gente realmente só se transforma quando a gente se muda, quando a gente se entende, quando a gente muda hábitos. Então, a gente desenvolveu como na introdução aí foi falada, a nossa coleção, é uma coleção, eu faço questão de apresentar para vocês depois com calma, é a coleção Nossa Jornada de Educação Ambiental, e o nome também, Nossa Jornada, ela também traz muito dessa ideia, né? São cinco projetos, na verdade, são 5 volumes, 5 anos para serem trabalhados nas escolas. E toda essa questão psicológica, ela está muito presente, sabe, Graciela, em tudo que a gente colocou lá, exatamente porque a gente sabe que a gente precisa mudar hábitos, né?
é transformar o indivíduo para que ele transforme seu entorno. Não adianta eu falar de reciclagem se o hábito não mudar, se a pessoa não separar o resíduo, né? Então, se ele não entender qual é a importância desse processo, desse trabalho, da reciclagem, qual é o impacto que isso tem né, no coletivo, né, não só no meio ambiente, mas na sociedade onde ele vive, na comunidade onde ele vive. Então, são aspectos que estão muito presentes ao longo desse material. A gente traz a temática ambiental de forma interdisciplinar, aliado aos ODS, aliado à BNCC, mas também com essa questão de desenvolver competências, né, competências inclusive de fortalecimento psicológico mesmo. Então, a gente fala, por exemplo, sobre ganância, que é, né, uma questão que é primordial aí quando você fala das questões ambientais, porque muito do que acontece de exploração, ela tem a ver com a questão da ganância do ser humano, dessa coisa do não há limite para ser, mas há limite para ter, né? Então, a ganância está relacionada com isso. Então a gente fala da empatia também, né? Então você precisa pensar não só em você, mas no próximo, né? Então, você pode pensar, para que eu vou plantar uma floresta se não sou eu que vou usufruir dela, porque ela só vai estar aí daqui a 30 anos, né? Então essa ideia da empatia, né? De que você, né, tem que pensar na comunidade, no próximo, a gente trabalha bastante também. E também o pensamento inovador, né? O que você precisa para inovar, né? São atitudes, né? Porque a gente precisa de inovação, né? Porque a gente tem muitos problemas e esses problemas, para serem solucionados, precisam de um olhar novo, um olhar diferente, né? Porque a gente não vai conseguir resolver os problemas na mesma lógica que eles foram criados, né? Então, é uma frase atribuída a Einstein, né? Mas assim, então a gente precisa inovar, né? Então, esse pensamento da inovação, ele precisa estar presente também dentro da escola, né? Precisa ser incentivado, né? Então, são aspectos que a gente vai falando, além de falar dos resíduos, de falar das florestas, de falar das mudanças climáticas, a gente vai tentando construir essa ideia, né, da mudança de hábitos e do protagonismo, né? E o protagonismo também é fundamental, né? Porque o aluno ele precisa sair daquela passividade. A educação hoje, infelizmente, ela ainda é muito passiva, né? A gente trabalha essa coleção aí na educação básica. E eu até estava conversando esses dias com o meu filho. O meu filho ele é autista. A gente tem conversado bastante sobre como foi. Ele tem 21 anos, mas como foi o processo de educação dele foi bastante difícil, né? E esses dias a gente estava conversando e eu falando para ele assim, olha, a educação ainda é muito passiva, ainda o aluno, quando ele é instado a falar e a se colocar, ele ainda se assusta, né? Porque o que ele espera ainda é entrar numa aula, sentar, pegar um livro, né, e esperar o professor falar, e no final mandar ele fazer uma atividade. Eu não estou dizendo que todos são assim, mas ainda há muito, né, disso. E aí, com isso, você não escuta o aluno, você não habita, você realmente, essa criação do hábito de argumentar, de se colocar, né, de ser o protagonista, de se enxergar como parte do problema e também como parte da solução, isso realmente são habilidades, né, que a gente também precisa desenvolver na comunidade como um todo, né? E então, com relação ao aspecto da psicologia, eu só queria fazer essa contribuição rápida de que é, é fundamental, né? Para a gente realmente conseguir mudar, a gente precisa, e mudar é preciso, né? A gente precisa reciclar as nossas mentes, reciclar as mentes da sociedade e criar, né? Realmente construir, né? Uma geração, uma nova geração que cresça com uma mentalidade, uma relação com a natureza completamente diferente né, do que a nossa, né? Que já somos adultos. Essa relação até que você mencionou, eu olho muito também no material, a gente fala dos indígenas, né? Dos povos originários, a gente precisa aprender muito com eles, esse olhar que eles têm da natureza, né, de olhar uma montanha e tratá-la como um ser, né, até um ente da família, né, tem a noção de florestania também, né, então, tudo isso a gente tem que aprender muito, né, nós, os civilizados, entre aspas, a gente precisa olhar, como diz o Krenak, o futuro ancestral, né,
A gente precisa olhar a natureza como um recurso fundamental que nós precisamos preservar e como nós vamos fazer isso e ainda crescer, né, de forma sustentável. E aí, falando de indicadores, né, indo para esse outro aspecto aí do assunto de hoje, também é fundamental porque os trabalhos em educação ambiental, eles costumam, isso está mudando muito, né, mas costumam ser muito pontuais e muito voltados até para aquela questão que a Graciela falou no início, que é a questão das datas e tal. A educação ambiental ela é muito relegada a isso, né? Não que não seja importante, as datas, né, para uma sensibilização, né, para você ampliar o discurso e tudo mais, mas a gente precisa de mais, né? A gente precisa de muito mais do que um mês do meio ambiente, a gente precisa realmente que a natureza ela seja parte da nossa vida, né? Assim como é a água, né? Que a gente tem que ter essa relação direta, né? A gente não pode achar que a água vem do, sei lá, da torneira, né? Então, infelizmente, eu escutei esses dias de uma professora que mas você fala que a floresta é fonte de recursos, que absurdo, não é? Eu falei, não, a floresta é uma fonte de recursos, de onde vem a água que você usa, né? Então, a gente precisa fazer esse link. E os indicadores, eles dão esse norte, né, para o investidor, porque sempre é um investimento, então, para o investidor, para a instituição que está implementando um projeto de educação, né, seja um município, seja uma universidade, uma escola, ela precisa saber para onde ela está indo, quais são os resultados. E aí eu incluo entre os índices que vocês comentaram aí, os índices educacionais, né? Porque como a gente trabalha, a gente tem a possibilidade de trabalhar aí com material didático que está alinhado à BNCC, além dos índices ambientais, aí a gente colocou ao longo do material pegadas de carbono, né? A gente pede para os alunos medirem a pegada de carbono, e um mês depois fazer determinadas ações, né? Que eles mesmos vão decidir quais vão ser, e aí depois medir de novo, né? Isso é um índice um indicador, né? Que eles podem ter, diminuição no consumo de energia, no desperdício de alimentos. Então, isso são indicadores que a gente foi colocando ao longo do material para os próprios alunos irem medindo como atividades integradas, né? Que podem, inclusive, ser atividades de matemática, né? Que podem estar. O professor pode fazer tabelas, gráficos, percentuais, né? Tudo isso a gente vai auxiliando o professor a trabalhar dessa forma. Então, o próprio material já traz esses indicadores que são indicadores importantes para, né, para o investimento, para o negócio, para o, né, pro projeto, né, que está sendo desenvolvido. Mas também os indicadores, como eu disse, educacionais, porque a gente também trabalha leitura escrita, né, a gente trabalha pensamento matemático, né, a partir do momento que a gente traz o protagonismo, pede para os alunos falarem, argumentarem, né, você para falar, você tem que organizar os seus pensamentos, as suas ideias. A gente vê tantos adultos aí que não conseguem articular as ideias, né, concatenar isso, defender os seus interesses muitas vezes, né, nem sequer oralmente. Então, isso também são habilidades que a gente precisa desenvolver na educação básica, né, e em casa também, né, obviamente, mas na educação também dar a voz, né, aos alunos para que eles também consigam se desenvolver linguisticamente, desenvolver o seu vocabulário, desenvolver o seu raciocínio, né, e com isso conseguir serem cidadãos cada vez mais participativos, né? Então a gente coloca eles, por exemplo, para fazer consulta pública, coloca eles como candidatos à presidência da República, e aí eles têm que defender suas pautas sustentáveis. A gente coloca eles para organizarem uma COP na escola e negociarem pelo clima com os seus superiores, né? São projetos que a gente vai sugerindo, a gente coloca para fazer campanha de conscientização, a gente coloca eles para abrirem empresas e defenderem suas empresas, fazerem pitch, né, o que a empresa faz, né, aonde que eles querem chegar com aquela empresa. Então, tudo isso a gente vai fazendo e desenvolvendo todos esses aspectos, inclusive o psicológico, falando de inovação, né, acendeu a luz aqui para mim, falando de inovação, né, e tudo isso a gente vai é, desenvolvendo. Então, assim, é uma luta nossa, né, de todos nós que estão aqui nessa conversa, e eu espero também uma luta de todos que estão aqui nos ouvindo, né, porque são os que estão interessados, e a nossa ideia com essa coleção é amplificar cada vez mais, né, na linguagem de negócio a gente fala de escalar,
mas eu vou falar aqui da voz que a gente vai tentando trazer com isso, que é amplificar essa experiência para o Brasil todo. Ele é um material que foi feito para o Brasil, né? Pensando no Brasil, ele leva os alunos para uma viagem pelo Brasil, é, nas suas riquezas e nos seus desafios. Tá mudo, José. José Roberto. Ah, tá. Ô, Carolina, Agora foi. desculpa, gente, eu esqueci. Ô, Carolina, teve um material que a Vanessa me mandou que eu É achei da muito Laudeci. interessante. Foi da Carolina, ou Vanessa? Não, da Laudeci. Da Foi da Lodeci? Laudeci. Não, da É. Lodeci você Uhum. mandou o livro, né? Agora, Isso. agora teve um material que você me mandou que ia fazer uns tópicos na escola, como é que era a avaliação escola por escola. Achei muito interessante aquele material. Aquele material era de quem? Você sabe me dizer? Vou tentar Sim. mostrar aqui, porque eu achei muito interessante. Me deu um trabalhão ler, eu li assim meio rapidamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para a gente não tomar tempo. É o que você me mandou, foi isso aqui, ó. O da Laudeci eu recebi também. Ô, Jesus. Aqui, teve um aqui, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui. Água e sustentabilidade, espaços não Foi a formais de. Laudeci quem viu. Ah, esse foi do Holodeci. Tá. Foi. Depois, se ela quiser compartilhar, aí vai ser interessante. Agora, teve um outro que é de um site, Periódicos da FURG. Não sei se você mandou independente aí, que eu achei muito interessante. Uhum. Ele tem que. Sim, te mandei. Você Sim. mandou aqui, proposta de Uhum. matriz de indicadores de educação. Eu, inclusive, a pesquisa que eu fiz foi em cima disso aqui. Não tirei daqui. Eu fui na Uhum. IA lá e coloquei os dados para eu poder ter um resumo, mas aqui achei muito interessante aqui, ó. Sustentabilidade socioambiental na escola, aí ele vai fazer, ele vai mostrando como que são os parâmetros, entendeu? De cada coisa que você avalia, o conjunto de história, de escola, os Uhum. departamentos, mas muito detalhado. Esse aqui eu não sei de onde você trouxe, mas eu achei maravilhoso, tá? Dá um trabalhão danado de ler. Sim. Mas assim, mas é muito interessante, porque me esclareceu, me colocou dentro da ideia da coisa. Foi a partir disso que eu fiz o resumo, entendeu? Foi muito bom. Mas então, só Uhum. para a gente fazer o resumo antes de passar para o Guilherme, ou Carolina e Graciela. A Graciela está falando da gente se conhecer, né? Conhecer as nossas sociedades, que eu até tinha mencionado também, e a Carolina falou da gente ser protagonista. Pois é, você vê que a gente está educando, né? Devagarzinho, educando, desde as séries primitivas, as primeiras séries, depois vai evoluindo até chegar às idades mais adultas, às universidades, as pessoas para exercerem os seus papéis, serem protagonistas, já tendo introjetado essas ideias de preservação e sustentabilidade. Agora, o mais interessante é o seguinte, que a nossa luta é muito inglória, porque a gente tem, a gente tem uma parede de pessoas que pensam, que sabem do que nós estamos falando e que pensam completamente diferente, que tomam atitudes para modificar. Essa é uma questão política, né? A questão que passa, por exemplo, por alguns mandatários que jogam leis no chão, passa por cima disso e tal. Eu não quero ficar falando disso aí, porque isso aí é político, o vídeo cai, depois a gente não consegue aquele caminho. Então, infelizmente, nós não vamos poder falar de política. Mas a grande política que nós vamos fazendo de transformação agora, para transformar o protagonismo, é pegar essas gerações de agora e ir mudando a mente deles, colocando eles como se fossem os povos originários, que olham para a natureza e se veem como parte dela e ela parte deles. E não esse distanciamento que nós, da vivência urbana, temos. Bom, eu não quero falar muito, vamos passar a palavra para o Guilherme. Guilherme, fica à vontade aí. Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade aí de estar nessa conversa. Eu sou engenheiro ambiental, sanitarista, Aham, né? Eu acho que, assim, ouvindo vocês, assim, eu tenho mais do que certeza que as universidades, né, e os cursos, eles deviam ter todo o curso como base uma matéria socioambiental. Eu acho que realmente a pessoa, independente da profissão que ela vai exercer, ela precisa analisar o contexto onde ela está, né? Então, assim, qual é a comunidade que ela está inserida, que ela vai estar atendendo, que ela vai recebendo. Então, eu acho que isso se encaixa em todas as profissões. Eu acho que isso deveria ser, né? Porque eu acho que aí vem a palavra que eu acho que
que resume tudo isso, que é a empatia, né? Você realmente ali tratar o outro, né? E aí não só o outro, mas a natureza, né? Uma relação mesmo aí de proximidade, que é o que a gente está buscando. Então, eu acho que ouvindo aí tentando fazer esse link aí da questão da universidade, com essas questões contemporâneas, eu acho que acho que é uma coisa bem necessária. Eu vou falar um pouco, complementando o que a Carol disse, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência das ações, né, assim, com a educação ambiental, do impacto que ela teve na minha profissão, né, e na minha trajetória, né, e aí minha fala vai se complementar com o que a Carolina falou, né, que foi o desenvolvimento dessa coleção, né, para a gente realmente levar essa educação ambiental para a sala de aula, né, com um projeto, com uma organizada, né, para a gente trabalhar a educação ambiental transformadora, né, contínua, né, sair dessa educação ambiental pontual, que é necessária, né, informa, mas não transforma, né, e a gente precisa realmente transformar, né, mudar a cultura, né, o entendimento, a relação com as questões ambientais. E eu fui secretário de Meio Ambiente durante 7 anos aqui no município de Rio das Flores. E aí, no processo de reestruturação, a gente foi implementar uma coleta seletiva, né, que foi quando eu conheci a Recica, e eu, com cabeça de gestor, fizemos toda a mobilização de infraestrutura, colocamos um carro na rua achando que ia acontecer e não aconteceu nada. Porque realmente faltou essa proximidade com a comunidade, fazer educação ambiental, né, trazer um entendimento do porquê, da importância da coleta seletiva, né, de praticar hábitos ambientais. E aí foi quando a Carol estava fazendo começando a trabalhar com educação ambiental, né, trazendo toda a experiência de trabalhar com educação anterior, trazendo para a educação ambiental. E assim, foi muito impactante a maneira como a população, né, como nós fomos um projeto para todas as escolas, né, realmente um projeto de base, que é ali que está o potencial de transformação, né, realmente a gente chega rápido em todos os cantos, em todas as casas, através da educação pública, né? Isso aí a educação, ela tem um potencial de transformar, né? E aí as pessoas acham que às vezes ela é a médio, longo prazo, ela é a curto prazo. Se for pensar no mandato de 4 anos, né? Se você trabalha uma geração durante 4 anos, né? As gerações, você vai gerar um impacto, e a gente viu isso acontecer na prática, eu vi isso acontecer na prática. Então nós fomos com um projeto realmente ali para trabalhar os resíduos, né, a priori, focado ali na coleta seletiva, para melhorar o engajamento da população. E aí, Carol, né, foi um trabalho mesmo ali nas escolas, metodologia de projeto trabalhando sequencial, e assim, foi uma mobilização cidadã muito forte da população, porque eles entenderam a importância, a relação com o resíduo, que o resíduo não é lixo, é resíduo, é recurso. Então a gente, né, com essa filosofia, né, a gente trouxe isso, e falando de indicadores, o município atingiu um índice aí de reciclagem, maior reciclagem do estado do Rio, sempre entre as melhores gestões de resíduos, né? Então, assim, a gente conseguiu provar que, através da educação ambiental, a gente consegue impactar nos índices ambientais. Então, nós fizemos na prática, eu vi isso acontecer, uma experiência dessa não tem como não sair transformada. Então, depois de experimentar isso, eu coloquei a educação ambiental como né, o pilar de todos os projetos. Então, a gente vai falar de saneamento, vai falar de água, né? Eu já falou, né? Não adianta só você ir lá e dar água na torneira da pessoa se você não falar qual é o processo que tem por trás disso, né? Então, é a responsabilidade que você tem que ter na hora de você consumir a água, né? Porque é um custo muito alto, né? Então, assim, esgotamento sanitário, né? Eu sou sanitarista, então, assim, eu já contei tudo que você pode imaginar dentro de uma população de esgoto, de cabeça de boneca, toalha, fralda, né? Então, a população ela precisa saber interagir com esses projetos ambientais. E a redução de queimada, né? O departamento está cada vez aí, a gente bateu mais uma vez o recorde aí, nos últimos, na Amazônia aí, de desmatamento, de queimadas, e a gente conseguiu reduzir em quase 40% aqui no município, né, as queimadas com um projeto vinculado, né, aos outros programas, junto com a Defesa Civil. Então, assim, a questão é essa, a educação ambiental realmente como esse elo entre os programas e os projetos ambientais e a comunidade, né?
e através da educação, da educação da rede pública, esse impacto ele é muito mais rápido, né? Então, Posso só contar um assim, caos? depois por favor, conte. Antes de contar esse caos, eu vou falar o Instagram da Recicla que me pediram aqui, é @recicla, assim como está escrito na camisa do Guilherme. Guilherme, mostra, tira aí tem um fiapo aí no meio da Recicla aí. Isso, é a Recicla, é @recicla no CK. Instagram. Isso. E o caso é o seguinte, o Guilherme, como ele contou, estava como secretário de Meio Ambiente, uma vez ele falou para mim assim, ai meu Deus do céu, que desespero, toda vez, assim, porque geralmente o gestor, principalmente o gestor na área ambiental ou o secretário de obras, ele pensa o quê? Na infraestrutura, né? As pessoas são um detalhe. Hoje ele não pensa mais assim, né? Porque ele foi, como ele mesmo disse, transformado. Mas ele falou, ai meu Deus do céu, toda vez uma determinada comunidade lá que era abastecida por poço artesiano, né? E por isso dependente da bomba, né? Então, assim, toda vez que faltava luz, era uma tempestade, uma coisa, era sempre, é uma coisa sempre, porque a comunidade, assim, é distante, rural, ribeirinha, então sempre, a bomba sempre queimava. Ai, meu Deus, que desespero. É toda vez que queima a bomba, eu tenho problema com essa comunidade, é uma enxurrada de reclamações, não para de vir reclamação aqui, porque queima a bomba, falta água. Aí eu perguntei para ele assim, mas eles sabem disso? Aí você, hã? A comunidade sabe que eles dependem da bomba para abastecer a. Que tal se a gente for contar isso para eles? Então a gente explicou para eles, né? Fizemos reunião na comunidade, reunião nas escolas, explicamos como é que funcionava o abastecimento de água, explicamos que estava diretamente relacionado com a energia, com a questão da energia, e toda vez que faltava energia, a bomba queimava e eles ficavam sem água. Então o que que eles precisam fazer? Ó, choveu, economiza água. Vamos aumentar os reservatórios de água. Vamos tomar, já que vocês são abastecidos por um poço e isso não vai mudar tão cedo, né? O que que vocês podem fazer para, né, diminuir os problemas que vocês têm, né? E aí realmente a coisa melhorou muito, né? Porque assim, não que tenha melhorado a bomba de queimar, mas melhorou as reclamações porque eles entenderam que eles também tinham o que fazer, né? Eles também podiam é, é, ser partícipes da solução, né? Então é isso, é o diálogo, É né? O isso. diálogo assim, é o que a gente fala, mais uma vez, o entendimento do problema. Legal. Aonde que está o problema? Aonde que eu sou parte desse problema e como que eu só posso ser parte dessa solução, né? Era esse Realmente, o essa caos foi a que eu queria experiência. contar, desculpa, Não, Guilherme. não, foi legal você ter lembrado, porque foi uma experiência bem legal, porque eu fui nas escolas, e assim, quando eu ia falando, eles ficavam, mas como assim? Mas o poço, mas 80, mas a gente tem um rio aqui, mas a gente, né, é uma comunidade pequena, nunca foi desenvolvido um projeto para fazer uma tratação. Então, assim, não, mas a gente tem então luz, então é por isso aqui vive sem luz. Então, realmente é isso, o entendimento, né, ele gera outra motivação, né, então, através de voz, através a população, a gente, né, durante o processo, né, nós criamos vários mecanismos de interação, né, então a população tinha o WhatsApp, ligava direto, então assim, quando a gente chegava nas escolas, explicava, dava o WhatsApp, levava o QR Code, propriedade para cá, vazava uma torneirinha na rua e a gente já estava mandando uma foto, ó, tá vazando uma água aqui. Então ela se sente parte, ela entende que, peraí, ela não, né, eu tô aqui, eu posso colaborar, né, eu preciso desse serviço, né, e a partir disso, né, é muito legal, porque a maneira como a população se reporta o problema mudou. Não era mais aquela coisa de, ó, falou, ó, gente, ó, faltou luz aqui, hein? Vamos ficar sem água. Pô, aí já mandava o carro fazer um comunicado, fazia uma veiculação. Então, assim, eles mudam, né, a maneira, quando você entende o contexto, a maneira como você se relaciona é outra. Então, assim, eu experimentei, né, fui transformado pela educação, né, realmente, assim, falando de indicadores, né, o município aqui no estado do Rio tem o CNS Ecológico, que ele aporta recursos aos municípios, né, que investem, inclusive o estado do Rio, ele tem programas de incentivo à sustentabilidade, assim, que são, eu acho que são pioneiros, assim, e funciona, né, o município tem os municípios do Rio, eu acho que não tem município hoje que não tem uma secretaria de fundos de relacionamento estruturado por conta desse incentivo de aporte de recurso com base nos seus indicadores, né? Então, o município nosso saiu de último lugar lá e chegamos a 36º, com um município pequeno, mas com fundo arrecadando mais de 4 milhões de recursos anuais, né? Então, ele retroalimenta o sistema, né?
Então, esses são indicadores que a gente consegue mensurar. Reduzimos queimada mais de 40%, atingimos 3% de coleta seletiva, que eu acho que é uma das maiores taxas do Brasil. Do estado do Rio é disparado, mas a média do Brasil é meio, né? A gente atingiu 13%, né? E realmente com educação ambiental, com uma transparência, explicando, né, dando entendimento para a população e a oportunidade de participar. Né? Então é isso. Se investe muito em projetos, em programas, milhões em programas de saneamento, né? Mas não deixa uma porcentagem ali pequenininha para a gente realmente mostrar para a população como ela pode interagir, né, como que ela faz para acessar esses programas, né, e aí pegando o gancho da questão, falei da empatia, da questão socioambiental, tem até uma atividade, né, um livro que eu acho que eu não vou no quadro, né, que é uma imagem de uma comunidade, né, pequena, você já vê a vulnerabilidade social, né, um esgoto correndo, é uma pingala para chegar em casa, casas, né, mal acabadas, e aí é isso, né, será que essa pessoa, né, você vai chegar com um programa de corte seletivo, será que essa pessoa, com aquela quantidade de problema que ela está, com a vulnerabilidade social que ela vive, ela vai ter cabeça, ou ela vai conseguir pensar em separar o resíduo dela, sendo que ela tem problemas, né, anteriores a esse, né, então essa questão de você conseguir analisar o contexto socioambiental, realmente que você consiga fazer políticas públicas que realmente atinjam ali, impactam e consigam transformar e alavancar esses índices ambientais aí são de suma importância. E depois de todo esse processo, Carol, teve uma oportunidade, né, fui impactado, né, fui transformado, eu tenho uma oportunidade de estar na Ciclo hoje, e a gente, né, através dessa educação ambiental estruturada, com material didático, né, com uma experiência, realmente ajudar aí, né, a alavancar esses índices, melhorar a relação com os programas e projetos ambientais aí, onde a gente conseguir a entrada. Enfim, queria contextualizar isso. Bacana. A sua fala no final ficou um pouquinho entrecortada. Todos vocês perceberam isso ou foi só eu aqui? O que eu quero testar, quero saber da minha conexão. Tá certo para vocês? Vocês ouviram ele Cortou perfeitamente? aonde? Fala para mim. Deu para entender? Não deu uma picotadazinha. Quando você finalizou, eu não te ouvi. Não sei Não, mas se. era isso, o que eu disse, eu tentei trazer um pouco dessa experiência, né, de ação, né, dessa prática que a gente vivenciou, que eu vou essa experiência para que a gente tem hoje, né, então, assim, realmente eu tentei trazer um pouco do impacto que eu quero ambiental todos os projetos, né, que eu trouxe na minha vida. É isso. Passa Bacana, a palavra, beleza. José. Tá. Eu vou passar a palavra para a Maria Laudeci, mas te agradeço, Guilherme, você complementou bem. Eu agradeço o caso que a Carolina, que a Carolina falou. Ela parece uma pessoa assim, assertiva, né? Ela já entrou, já deu um golpe de capoeira, assim, falou assim: você já falou isso com eles? Bacana, achei legal isso aí. Achei bacana essa interação de vocês. Bom, vamos passar então para a nossa amiga Maria Laudeci. Laudeci, fique à vontade, pode comentar o que os outros já comentaram. Os outros que já falaram podem intervir, fazer comentários, inclusive pelo chat, como a Laudeci fez. Laudeci, fique à vontade, pode falar à vontade. Então, boa tarde, né? A minha gratidão imensa, né? Para mim é uma honra estar dividindo uma tarde tão maravilhosa com todos vocês, né? Eu sou doutora em Desenvolvimento do Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba, embora seja cearense, viu? Sou da cidade de Nova Olinda, no estado do Ceará. Aqui tem o padroeiro aí do Rio, viu, doutora Graciela? São Sebastião. Então, sou professora, sou escritora, sou presidente da empresa SAL, Sala de Aula para o Lixo, e quero dizer que eu estou aqui gratíssima, honrada com o convite da mestre Vanessa Bittar, do professor José Roberto, e dividir aí com a doutora Graciela, com a doutora Carolina, com o doutor Guilherme, esse espaço, para mim, é maravilhoso, é enriquecedor. Depois de tantas falas, depois de tantos conhecimentos, eu fiquei com quase nada para dizer, viu? Com quase nada.
Oi, vocês já disseram praticamente tudo. Então, eu vou tentar aqui ser breve, né? Depois de todas as falas, o que eu gostaria de falar, todos vocês já falaram, e eu fico muito feliz da gente estar com essa sintonia, né? Leitora, de ação, né? De gratidão à natureza, de gratidão à vida, né? Então, a minha fala é mais só sobre a inquietação do que nós vivemos hoje nas escolas do Brasil, com o sistema de indicador, com o sistema de educação ambiental que nós temos no nosso país. Eu tive a honra de encontrar três estudiosas magníficas para esse estudo, né? Que foi a professora doutora, né? Solange Vieira, a Marília Campos, né? E Torales Moraes, que é a Josmaria. São professoras, né, da Universidade Federal e que fazem um trabalho belíssimo lá no Paraná, né? E eu me apaixonei por esse indicador de educação ambiental, né? E fui lá ver o que era isso, como era que se processava isso, porque a gente sente necessidade. A educação ambiental, os indicadores de educação ambiental, para mim, são necessidades básicas de todo ser humano em qualquer lugar do mundo, né? Não só no nosso país, mas elas trouxeram essa experiência lá no Paraná. E aí, a minha inquietação é por que, com tanta contribuição que essas três professoras já trouxeram, né, no Paraná, para todo o Brasil, trouxeram do Paraná e que poderia estar em todo o Brasil, por que ainda não está? Então, a minha inquietação é essa, né? A gente sabe que o MEC, o Ministério da Educação, ele tem vários indicadores para poder mensurar como está essa educação. SPAES, IDEB, SAEB, enfim, para que possam avaliar, monitorar, dar diagnóstico, tomar decisões. Mas dentro da educação ambiental, nós não temos ainda indicadores em todas as escolas do Brasil. Isso ainda não é uma ferramenta que as escolas como um todo tenham, né? Que deveriam ter. Pelo menos a Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938 de 1981, antes mesmo da Constituição Federal Brasileira, já diz que é para ter. É preciso ter educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino no Brasil. Mas não é isso que a gente comumente vê, nem sente, nem sabe. Depois até eu quero saber um pouco dos meus colegas aí que dividiram esse espaço. O quantitativo de escolas de vocês que trabalham a educação ambiental e como isso está sendo monitorado. Então, isso me inquietou de tal forma que eu pensei, com as experiências da minha empresa, a SAL, Sala de Aula para o Lixo, onde nós damos formação, palestras sobre educação ambiental nas escolas e nos espaços não formais, a exemplo desse material aí que o professor Dr. José Roberto apresentou, que é uma série de guia da sustentabilidade, da série Água e Sustentabilidade, que foi publicado pela ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, pelo Profiamb, o Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional das Ciências Ambientais, a USP, né? Enfim. E aí a SAL foi convidada para escrever sobre isso. Como era que a gente via a sustentabilidade ambiental nas suas três dimensões, nessa experiência que a gente tem dentro de Fortaleza, onde hoje nós já temos mais de 1 trilhão de litros de águas que deixaram de ser contaminadas pela poluição, né, do resíduo de óleo de cozinha. Então, pensando nisso, como
como é que nós estamos fazendo no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja que frequentamos, onde quer que estejamos, como é que nós estamos monitorando isso? Que indicador nós podemos falar, né? Como que nós vamos dar esse diagnóstico? Que tomada de decisão nós vamos ter sobre nossas ações? Então, a minha inquietação é sobre isso. As professoras, né, Vieira, Campos e Moraes, elas criaram uma matriz de indicador de sustentabilidade ambiental, onde elas vão, de acordo com os 50 descritores, elas vão falar sobre as 3 dimensões: a gestão, o espaço físico e o currículo. E aí, mais uma vez, a gente se posiciona para pensar e quais as escolas no Brasil que têm no seu PPP, no seu projeto político-pedagógico, essa matriz, esses descritores, para que a gente possa avaliar. Lá, elas trouxeram uma sugestão, junto desses descritores, em que você faz uma soma de suas ações, de acordo com o monitoramento, você dá um diagnóstico e dá um resultado, né? Então, nesse resultado, você, para que sua escola, para que sua empresa, para que seu bar, seu restaurante, né, para que sua churrascaria seja sustentável, é preciso que você atinja 100 pontos. Né? Isso é muito bacana, porque a gente vai se percebendo o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, para que estamos fazendo e o que precisamos fazer. Isso é muito bacana. Então, é isso que nessa tarde eu gostaria de passar para vocês, dizer para vocês que se a gente tivesse tempo, a gente ia aqui se deter aos indicadores, né? Porque de acordo com esses indicadores, né? De acordo com a matriz, existem 10 indicadores, né? Para as 3 dimensões, né? Na gestão democrática, na gestão, né? Na dimensão gestão, nós temos o indicador da gestão democrática, nós temos o indicador da gente observar os instrumentos do planejamento, a Agenda 21 escolar, né? O uso das ferramentas do educomunicativo e outros instrumentos. E isso é muito bacana, porque ajuda a gente cada vez mais poder ter a sensibilidade e a conscientização do que são nossas ações socioambientais e econômicas. Que aí a gente pega o tripé da sustentabilidade, né, com as 3 dimensões também. Eu digo sempre que esses tripés, né, o tripé da educação ambiental e o tripé da dimensão da sustentabilidade são importantíssimos. Porque ou nós entramos nesse ciclo, ou nós continuamos fora dele, achando que estamos falando de sustentabilidade, de uma cidade sustentável, de um povo sustentável, de uma escola sustentável, de um trabalho sustentável, e que não tem nada de sustentabilidade. Por quê? Porque não se diz seguro para se manter a vida presente e a vida futura. Então, não é sustentabilidade. Já diz os 17 ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É preciso, de fato, perceber se existe, de fato, essa segurança social, econômica e ambiental, né? E aí vem, para somar a esses indicadores, um documento muito importante que eu considero e gostaria de fazer referência aqui, que é a Carta da Terra. A Carta da Terra é outro instrumento muito bacana de nós trabalharmos onde quer que nós estejamos, na nossa vida como um todo, né? E eu sugiro, né, que a gente possa trazer esse olhar para dentro de nossa casa, começa com a nossa casa. Depois vamos para a nossa escola, depois para o nosso trabalho, para a igreja, onde quer que estejamos. Aqui nós desenvolvemos, a empresa SAL desenvolve um trabalho muito bacana com as igrejas. É uma experiência bacana, com o maior santuário daqui de Fortaleza, que é o 13 de maio, onde a gente dá palestra, a gente
faz a coleta do resíduo de óleo de cozinha, né? Isso tem dado tão certo que as pastorais estão se envolvendo cada vez mais, porque percebe o quanto nós deixamos já, tem o acompanhamento, né? Nós certificamos, a empresa, a SAL certifica, as escolas, esses outros espaços, a igreja, e a gente monitora e dá esse resultado. Olha, você esse mês deixou de contaminar tanto em água, por isso, por isso, por isso. Isso é bacana porque as pessoas vão criando uma cultura de que aquilo que ela faz tem uma ação significativa na vida dela, das outras pessoas e do mundo, para que a gente possa mitigar as mudanças climáticas, o aquecimento global e reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Em especial o metano aí, que é 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono, né? Então a gente precisa alimentar essa consciência e mudar essa cultura. Apenas com a mudança de hábito a gente consegue. Mas eu quero dizer, fazer um apelo aos governantes. Vamos implementar as políticas ambientais que nós já temos, porque só no estudo da arte dessa temática, quando da minha tese do doutorado, já tínhamos 65 instrumentos. Mas e as implementações disso? Pouquíssimas. Um pontinho aqui, outro acolá. São importantes? São, porque já é um começo. Mas é importante que o olhar dessas autoridades realmente se voltem para fazer o dever de casa, para a gente salvar a casa comum com suas vidas. Humana, animal, vegetal, né? Todas as vidas. Todas as vidas importam. E viver com qualidade, claro, né? Não é só viver por viver, não. É viver com qualidade. Porque o câncer está aí a todo vapor, é muita decomposição de resíduo sólido nesse Brasil e nesse mundo, né? Os mares já não aguentam mais, por isso que estão dando aí o respiro, né, com os extremos, né, de suas mudanças, quente demais, né, frio demais, tragédias, tudo nossas ações. Na maioria das vezes, nós somos os responsáveis por tudo isso. Então, é esse apelo. Vamos, sim, cuidar da casa comum. Outro documento importante que eu gosto de fazer referência é a Laudato Si, 2015, do Papa Francisco. Para mim, é outro instrumental de grande relevância para que a gente possa se sensibilizar para a mudança de hábito acontecer de fato. A 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, onde eu estive delegada de Meio Ambiente do Estado do Ceará, né, que aconteceu de 6 a 9 em Brasília, eu pessoalmente, publicamente, fiz o pedido à nossa ministra Marina Silva. Vamos implementar, foram 104 moções que foram aprovadas, e a moção número 1 foi uma sugestão, uma indicação da minha pessoa, né, professora Laudeci, delegada de Meio Ambiente do Estado do Ceará, onde nós pedimos, vamos se implantar um sistema de indicador de sustentabilidade ambiental, que eu chamei de CISA, né? Vamos implantar. A gente precisa desse sistema para que a gente possa monitorar e dar o diagnóstico de nossas ações. Tem muitos catadores que são analfabetos, já que a Conferência Nacional de Meio Ambiente de 2025 trouxe como prioridade destinar 5% dos recursos de todos os entes federativos, né, do Estado, da União, dos municípios, para a educação ambiental, né, para o segmento ambiental. Então, vamos fazer disso, desses 5%, que não é muito, mas já é um começo, né? Vamos, de fato, destinar para fazer o dever de casa como ele deve ser feito. Os catadores estão aí numa vulnerabilidade muito grande. Primeira delas, o analfabetismo, né? E esse analfabetismo dos catadores, que são aqueles, de fato, aquela mão amiga que, de fato, todo dia está no batente fazendo seu dever muito bem feito, né? Eles precisam, de fato, ser reconhecidos. E que sejam reconhecidos a partir desses 5% lá que dos né, nacional, estadual, municipal.
né? Vamos fazer valer essa política e vamos distribuir livros de educação ambiental dentro das escolas. Essas foram as 3 indicações nessa moção número 1 da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Então, para mim, é um avanço muito grande que nós estamos tendo na legislação ambiental. Agradecemos aqui a ministra de Meio Ambiente pela oportunidade do Brasil ter esse crescimento, né? E é a partir dessas propostas que a gente cresce. Agora pedimos prefeitos, governadores, vamos juntos realmente fazer a diferença. A Política Nacional de Educação Ambiental, a 9795 de 99, é clara. Nesses 25 anos, bodas de prata dessa legislação tão importante, vamos fazer o dever de casa como ele deve ser feito, porque é pela sobrevivência emergentes das vidas no planeta Terra. Então, a minha gratidão, se eu acho que eu não tenho mais tempo, meu tempo já esgotou aí, já, mestre Vanessa, tá? Já, né? Pois bem, então... Se você tiver mais alguma coisa, pode falar. A gente tá com precisar de mais tempo para a gente falar aqui de cada indicador que as nossas professoras tanto falaram, né? As falas aí Você tem como fazer um resumo? Colegas que me antecederam. Um resumo dos principais? Muito bacana. Esse recicle sua mente, eu acho que é a partir daí que a mudança de hábito acontece. Parabéns, doutora Carolina e doutor Guilherme. O cuidado com a mente que a doutora Graciele tanto dedica na vida dela pessoal e na vida dela profissional, já com esse seu pós-doc aí. Parabéns. É isso mesmo que a gente precisa. Quando a gente muda a mente, a gente consegue mudar o físico, consegue mudar o social, enfim, consegue realmente trazer qualidade de vida, né? Deixar o significado de poder estar aqui nesse planeta, né? Então, minha gratidão. Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta, já que a gente está no mês do meio ambiente, já que a gente está falando aqui todos em uma só voz sobre a importância da gente salvar o planeta Terra. Eu gostaria de fazer uma pergunta e pode abrir seus microfones e responder, sim ou não. Vocês gostam de manga? Sim. 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 Que bacana. Eu também amo manga, mas para que a manga exista, né, para que a manga realmente exista, é preciso que a gente cultive, né, cuide bem dessa manga, né, dê um solo fértil, dê uma água boa, um ar puro, limpo, né, para que ela cresça bem saborosa, saudável, né? Então, vou recitar só um trechozinho para vocês entenderem o que é essa manga que eu estou falando. A mangueira. Esse poema está no meu livro O Brasil que Temos, O Brasil que Queremos, Manual do Fazedorismo. A mangueira que dá manga fez a manga da blusa sujar. O verde daquela mangueira é o verde mais lindo que há. Só tomo suco de manga quando o inverno chegar. Mata a sede de papai, mamãe e das crianças de lá. As mangas que me refiro são as mangas do Ceará e desse Brasil que aqui está. Muito obrigada. Bem. Bacana. Eu vou pedir para nós caminharmos para o fim do programa. Eu vou passar a palavra à Graciele para fazer a finalização, depois a Carolina, depois o Guilherme, depois a Laudeci e, por fim, a Vanessa, e nós fazemos o fechamento. Tudo bem? Eu agradeço penhorado as falas de cada um de vocês, a paixão que cada um de vocês demonstra pelo tema, né? E eu não tenho o conhecimento que cada um de vocês tem, mas todas as vezes que vocês vêm até aqui esse programa e eu participo, eu sempre aprendo muito. Bom, então, Graciele, fica à vontade, faça a sua finalização. Tá bom, obrigada. Mais uma vez agradeço o convite. Que prazer ouvir a Laudeci, a Carol, o Guilherme. Ai, vontade de ficar aqui conversando, tantas coisas assim para a gente poder refletir a partir das falas, né? Eu fiquei anotando algumas coisas, assim, só algumas observações. Quando a Carol falou, o mundo precisa de terapia e essa terapia é educação ambiental, né? Que foi o post mais bombado lá do Instagram. Eu achei muito. Eu acho que eu vi alguma coisa assim, eu até olhei para ver se eu já seguia,
Mas eu acho que, assim, é algo muito familiar, a gente precisa falar, né, sobre isso realmente. E aí a Laudeci trouxe também dos catadores, né, que são analfabetos, alguns são, né, analfabetos. E aí eu lembrei da Maiara Floss. Eu queria contar para vocês, assim, ela é médica, trabalha na saúde da família, na clínica da saúde da família, lá em Florianópolis. Eu conheci ela num evento aqui na Fiocruz, depois fui lá para Florianópolis e fiz questão de conhecer. E ela é médica e ela receita justamente educação. Então, acho que faz o link. E ela saiu agora, ela saiu uma matéria no jornal sobre ela, está até aqui. Ela trabalha, justamente prescreve a volta aos estudos como um tratamento para os pacientes. Então, assim, ela junta a educação com o cuidado, né, com a prevenção à saúde, e assim, é um trabalho incrível que ela faz. Ela tem uma agrofloresta que ela chama no estacionamento dentro da clínica da família. E assim, eu lembrei muito enquanto vocês falavam, ela, Maiara Floss, ela tem até um livro aqui que aqui que eu leio de vez em quando, são algo, Mundo Impossível. Ela é escritora, médica, fez o doutorado agora, e ela trabalha assim com saúde planetária. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? A saúde para o nosso planeta e não só cuidar, né, e pensar na sustentabilidade, mas pensar para além, pensar em regenerar, porque só pensar na sustentabilidade já não é suficiente, a gente precisa ir além. E aí, pensando nessa visão de alinhar o desenvolvimento com uma visão pós-desenvolvimentista, que traz outras perspectivas para além da Agenda 2030, como o ecossocialismo, o ecofeminismo, bem viver e tantas outras perspectivas que vão para além dessa visão que a gente tem dessa sociedade capitalista que a gente vive. Então, acho que são algumas inspirações que a gente precisa, né, para pensar na sustentabilidade pela perspectiva da regeneração, do bem viver, inspirada nos povos originários, né? Nos povos tradicionais e na forma de vida deles mesmo, e o quanto eles têm para nos ensinar. E aí, eu queria só trazer algumas observações muito rápidas, né? Falando dos ODS, tem também a perspectiva dos indicadores do ODS 18, que é uma iniciativa nacional, né? Então, pensar para além dos ODS, pensando nos indicadores, já tem indicadores e metas para alcançar esse objetivo, que é a igualdade étnico-racial específica do Brasil, e o Brasil está sendo um exemplo assim para a América Latina, trazendo essa inovação e essa necessidade diante da nossa realidade, né? Enquanto país, enquanto continente também, que sofre com o racismo e as consequências, né, da escravidão, que até hoje a população sofre. Então, é algo também que seria interessante pontuar, como a gente está falando de indicadores e metas, que esse também, esse objetivo foram constituídos os indicadores e as metas desse ODS. E aí, falando também, você falou da igreja, né, a Laudato Si e Laudato Deum também, que é uma publicação do Papa Francisco de 2023, que traz uma perspectiva da emergência climática. A gente não tem tempo mais, né? A gente vê o Papa Francisco, a gente vê que é um consenso nos cientistas. A gente dificilmente vê consenso entre os cientistas do mundo, então a crise climática é real. A gente precisa falar sobre ela, mas como a Carol falou, né, a gente tem a dificuldade de falar sobre algo tão grave sem paralisar as pessoas, sem deixar as pessoas deprimidas, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que sensibilizar. Então, a gente tem que pesar aí, saber como comunicar, como levar esse tema, né, da emergência climática num mundo em que a gente vê aí os ativistas, né, a própria Greta, aquela jovem pelo clima, que tem levado, né, falando que não tem como alcançar a emergência, né, ou seja, não tem solução para a crise climática sem justiça climática, justiça ambiental. Então, a gente precisa de paz, né, nesse mundo, porque sem a paz e todas essas guerras, o quanto isso emite, né, de gás carbônico, o quanto isso afeta também a crise que já está
com grandes desafios assim para a humanidade, né, para a sociedade. E aí, só finalizando também que você falou da igreja, eu faço um trabalho na minha igreja, que é a Igreja Batista aqui de Niterói, e a gente faz esse trabalho de sensibilização socioambiental, temos o Ministério de Sustentabilidade, fazemos coleta de óleo usado, fazemos coleta de tampinha, e eu tenho vivido a educação ambiental nesse um ano que a gente está trabalhando na igreja, como as pessoas se transformaram, sabe? E eles não podem mais ir num restaurante sem falar com os garçons, olha, me dá essa tampinha aqui que eu vou levar para minha igreja. Então, assim, tem sido um trabalho que eu tenho visto frutos e tem, de fato, eu tenho visto a transformação das pessoas através desse pequeno trabalho que a gente está fazendo ali, mas também como um exemplo, né? Que é um trabalho de educação ambiental para diferentes pessoas de diferentes idades. A gente fez limpeza de praia, a gente faz várias atividades para poder sensibilizar sobre o cuidado com a nossa casa comum. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês e falar sobre o cuidado também da cultura oceânica, que o Brasil foi o primeiro país no mundo a inserir a cultura oceânica nos currículos escolares. Então, como a gente está falando de educação, eu queria fechar, né, a fala, assim, lembrando disso, né, ou comunicando para quem não viu ainda, mas é uma iniciativa em parceria com a Unesco e o Brasil é pioneiro, então a gente precisa incluir, inclusive quem está em Minas e não tem mar, mas tenha cuidado com o oceano também, porque, né, a gente sabe que o que você joga ali no rio, ele vai desaguar no mar. Então, a gente tem aí o cuidado, né, a cultura oceânica para todo mundo, não só para quem vive aqui na costa. Então, é isso. Muito obrigada. Que bom que você estava nesse GT. É ótimo. Isso, que a gente precisa inserir a cultura oceânica nos nossos currículos, tá bom? Obrigada mais uma vez pela oportunidade e fico aqui à disposição para a gente continuar conversando. Eu vou pedir para Carolina dar o tchau dela, o Guilherme, depois a Aldeci e depois a Vanessa. Fique à vontade. Isso, obrigada, eu agradeço a oportunidade de fazer parte aqui desse grupo, conhecer esse trabalho maravilhoso de todas as pessoas aqui. Eu vou finalizar rapidamente com um pensamento que me veio, uma lembrança, na verdade, que o meu filho pequenininho, com febre, doente, eu medindo a temperatura dele, eu lembro que quando chegou em 40,5 e não parava de subir, eu pensei, bom, não importa se vai ser 40,5, se vai ser 41. Eu larguei o termômetro e fui tomar uma atitude, né? Fui, sei lá, botar uma coisa, né? Dar um remédio, alguma coisa. Então, comparando com a situação da Terra, é o seguinte, eu queria finalizar dizendo, vamos parar de falar, vamos trabalhar, vamos para a escola, porque a gente tem que agir, né? Porque a Terra está com febre e a coisa está ficando, como a doutora Laudeci falou, as catástrofes cada vez mais recorrentes, então urge, né? É urgente a ação. Então, muito obrigada e vamos trabalhar. Guilherme, eu É passo para isso. você, Também então. Diga. agradecer também a oportunidade, né? É sempre bom eu acho que a partir de diálogos como esse que a gente consegue aumentar a nossa causa, né? Então, é isso, só agradecer a oportunidade, estamos aí sempre abertos para mais debates e também trazer sempre as ações, trazer as experiências, porque eu acho que é ali que a gente realmente vê a transformação e através como se diz, através da gestão pública, né? Então a gente precisa realmente cutucar, né, tá aí cutucando os gestores, né, para que realmente se engajem nas pautas ambientais aí, né, o governo está cada vez aí mais abrindo editais, incentivo, então que é através daí que a gente realmente vai conseguir escalar esse entendimento e achar as soluções aí para a gente, pelo menos, se adapte e mitigue, né, essa temperatura aí, né, que a Terra está. Né? Enfim, só gratidão. Muito obrigado aí. Falou, querido.
É, Ladeci, então, a sua finalização agora, por favor. Eu quero, eu quero agradecer imensamente, né, a esse programa maravilhoso, Cidadania Sustentável, aí do professor José Roberto, da mestra Vanessa Bittar, que nos ensina, né, a cada dia a gente aprende muito. Quero agradecer a doutora Carolina, a doutora Graciela, doutor Guilherme, por compartilhar, né, essa tarde tão maravilhosa de experiências. E quero dizer para vocês que existe uma inquietação para mim que muitas vezes, a minha experiência de 40 anos de sala de aula, assim como também alfabetizadora praticamente mais do que esse tempo, eu, como professora, e os outros colegas professores se inquietavam. E o que é que eu vou falar de educação ambiental? E o que é que eu vou dar para o meu aluno? O que é que eu vou falar? Eu pensei nisso, me inquietou muito, e eu escrevi aí um livro de aproximadamente 500 páginas, chamado O ABC da Educação, intitulado O ABC da Educação Ambiental no Brasil e o que eu tenho a ver com isso. E nós vamos estar publicando em breve, se Deus quiser, e eu acredito que esse livro dará um norte aos professores que não têm uma especialização nessa área, mas que precisam estar no seu dia a dia, na sua casa, na sua escola, onde quer que esteja trabalhando, né? Também pensando nesses catadores que estão aí no índice de vulnerabilidade muito grande com o analfabetismo no Brasil, hoje são mais de 12 milhões de brasileiros analfabetos, né? Então, eu também estou publicando agora Aprender a Ler é Preciso, onde são mais de 300 páginas para alfabetizar em 4 meses, que eu chamei Alfameses, curso do Alfameses. E aí, alfabetizando essa gente, nós vamos mitigar a desigualdade social e, com certeza, a mudança, reduzir as mudanças climáticas também será parte disso. Então, o livro é todo no contexto da educação ambiental. Alfabetiza com a educação ambiental. Então, a minha gratidão, mais uma vez, e dizer que eu ensino, doutora Graciele, língua portuguesa, literatura e redação só com poemas. E a Mangueira, dentro desse poema pequeno, eu trabalho as classes gramaticais, o verbo, substantivo, as palavras homônimas, e ainda, o que é que eu tenho a ver com esse meio ambiente. Muito obrigada. O que falar depois disso tudo aqui, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Cada um trouxe aí de forma muito rica as suas práticas, e mostrou também que é possível inserir educação ambiental em qualquer contexto de diálogo, de fala, de vivência, usando a criatividade. Eu acho que o ser humano, a principal função dele é criar novas realidades mesmo, né? Senão a história para, né? Eu acho que é mais do que tudo isso que nós estamos vivendo, é que a humanidade está precisando de uma nova orientação, né? Um novo capítulo na sua história. A gente está tendo que fazer uma força para virar a página. E isso é um processo natural mesmo, né? A gente vê durante a história como é que veio, né, a nossa história, de muitas lutas, de pensamentos que na época, né, tinham um significado, hoje não tem mais nenhum, a não ser talvez até atrapalhar, né? Então, a gente ter um senso crítico para pensar os contextos do nosso momento, da nossa realidade, falar, opa, isso cabe, isso não cabe mais. Né? E ter coragem para propor um novo, isso que é o importante. E saber o quão, e também ver também o papel do professor nesse sentido, né? Dele ser o protagonista de estar à frente dessa nova leitura de mundo, de trazer com criatividade uma nova forma de ensinar, de envolver as pessoas, né? A gente sabe que
essa questão da tecnologia tem acelerado muito as informações e não os pensamentos, né? Esse é o perigo. A leitura é de 15 segundos, a leitura é de 2 segundos. Que leitura é essa? Não tem reflexão, né? Não dá tempo. Não dá tempo de você codificar o que você está absorvendo. Se aquilo está te fazendo mal, se está te fazendo bem, ou se você está caminhando para um crescimento ou um decrescimento, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu quero agradecer imensamente vocês todos aí, pelo trabalho, né? Nós estamos aí, cada um fazendo, né, o seu possível, mas com muita qualidade, com muita ética, né? Trazendo sempre o melhor aí, principalmente dentro do programa web. O Sustentável a gente prioriza realmente uma informação de muita qualidade para informar de forma muito verdadeira e não desesperançosa, né? Que eu acho que esse não é o caminho. O medo não é o caminho. A criação é o caminho. Então é isso. Muito obrigada. Gente, então eu também agradeço, não vou me delongar muito, porque eu acho que o programa foi rico de falas, todos tiveram uma participação muito bonita, tivemos poesia, tivemos um ambiente realmente psicologicamente agradável, né? E principalmente o protagonismo. Realmente educar as pessoas para serem protagonistas e estabelecer uma relação bonita com a sociedade, com as outras sociedades humanas e não humanas. Eu vou agradecer a atenção de vocês, vou agradecer a participação. Vou agradecer aos internautas. Deixe o seu comentário, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe o vídeo, porque ele tem um assunto que é central na vida da humanidade, não é só do Brasil ou da nossa cidade ou estado. E até o próximo programa Cidadania Sustentável, onde eu e Vanessa estaremos aqui com outras participações muito interessantes para trazer cultura e fundamentar essa cultura da cidadania sustentável. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada.